Olá, eu sou Dalívia Bulhões, mais uma devota da piedade, da festa de São Jorge e Ogum. Eu tô aqui com vocês para dar um depoimento sobre como essa devoção a São Jorge e Ogum veio sendo estabelecida em minha vida. E ela foi sendo construída aos poucos, à medida que eu fui compreendendo cada vez mais a importância desse santo, São Jorge, e desses orixás, desse orixá, né, Ogum, em minha vida. Então, tudo começa ainda com minha avó, parte de mãe, que um dia, quando minha mãe ainda era pequena, quando nasceu, e deu o nome dela de Georgina, porque falou para ela que o santo protetor dela era São Jorge. Então, ela passou a se chamar Georgina. E o tempo passou, minha mãe não se deu conta disso, ela engravidou e teve eclâmpsia durante os últimos meses de parto. Ela estava com 7 para 8 meses e passou mal e entrou em trabalho de parto. Foi um parto muito complicado. Chegou a ter que meu pai escolher entre a vida de minha mãe e a minha vida. E no final, com o poder de São Jorge, hoje eu e minha mãe estamos aqui, porque o dia em que nós fomos salvas foi o dia 23 de abril, é o dia de Salve Jorge, o dia de São Jorge. Então, eu nasci no dia de São Jorge, é o dia do meu aniversário. E durante esse tempo, eu sempre ganhei imagens de São Jorge, correntes, e sempre fiquei cercada sobre a proteção desse santo católico, que é homenageado, um dos mais homenageados no mundo inteiro, tanto no Ocidente quanto no Oriente, porque ele é um santo católico, apostólico romano e também ortodoxo, né? Também é um santo católico ortodoxo. Ele é muito venerado, que é o Santo Jorge da Capadócia, né? Em Israel tem onde fica uma cidade onde fica em Israel, aí tem toda essa questão da história dele, os restos mortais, onde muitas pessoas fazem peregrinação para poder fazer todo esse processo de louvor, de homenagem a São Jorge. E o dia 23 de abril é um dia, assim, interessante, que talvez seja uma curiosidade para alguns, é o dia em que ele foi decapitado. Então, é bom trazer essa reflexão, porque a festa, o festejo, a homenagem que se faz, né, na Escadaria da Piedade, é para São Jorge e para Ogum. São Jorge, ele foi comandante do exército romano, ele era da Capadócia, desde jovem já tinha grandes habilidades, e ele foi ascendendo dentro do exército, tomou posto muito próximo ao rei, né, do Império Romano,
e partiu para uma missão. E ele era de uma família católica, e a missão que ele tomou posto depois que ele ascendeu ao Império Romano era de exterminar os católicos. Então ele não aceitou. Ele disse que não iria fazer isso com os cristãos, né? E aí o Diocleciano, imperador romano, acreditava que através da tortura poderia fazer com que São Jorge deixasse de acreditar em seu Deus. Mas não, ele foi torturado por várias vezes em rodas de espada, e cada vez que ele sobrevivia a chumbo derretido, e cada vez mais que ele sobrevivia, mais as pessoas acreditavam e começaram a se converter ao cristianismo. E aumentou mais a fé das pessoas. E aí, Diocleciano, irritado com isso, né, vendo que as suas técnicas de tortura estavam, ao invés de fazer com que São Jorge se rendesse, e fizesse com que ele se rendesse ao imperador, estava aumentando cada vez mais os convertidos, inclusive a sua esposa. E aí ele resolve decapitá-lo em 23 de abril. E ele morreu como mártir. E hoje ele é um dos símbolos da resistência. E o dragão é esse simbologia entre o conflito entre o bem e o mal. E além de São Jorge, nós temos o Ogum, que foi associado, né, no Brasil, pelo sincretismo, a São Jorge, porque o Ogum é um orixá, é uma divindade de Deus. Nós temos Ogum das religiões afro-brasileiras, né? Ogum do Candomblé, com suas qualidades, porque existem vários Oguns, tem o Ogum orixá, mas tem qualidades dentro do Ogum. E tem o Ogum da Umbanda, que tem suas falanges. Esse aqui é o Ogum Megê, que é um Ogum que trabalha na irradiação de Xangô. E o Ogum, ele trabalha dentro da linha da ordenação. Ele está muito associado à guerra e prendendo o secretismo que foi feito, né, no Brasil, para poder que as religiões de matriz africana pudessem sobreviver. Eles associaram as características dos santos católicos a alguns orixás. Não quer dizer que Ogum é Ogum, orixá, né? São Jorge é São Jorge, santo canonizado católico. E quem trabalha com religiões de matriz africana sabe que cada um tem o seu papel. Louvamos São Jorge, louvamos Ogum, Katakuri Ogum, Ogunhê, né? E todos eles querem a paz. Embora tenha essa visão de Ogum, ou São Jorge, guerreiro, todos eles fazem a guerra, né? Mas pedindo pela paz. O grande fundamento é a paz. Eles buscam a paz. Ogum, ele é o ordenador, é aquele que vem para a ordenância, para organizar, para pôr o equilíbrio, mas às vezes ele tem que estar fazendo a guerra. Ele é o orixá da tecnologia, é ele que trouxe para os humanos
a tecnologia do ferro, a forja, a agricultura. Então, ele trouxe vários benefícios que não é só a guerra. Mas se tiver que fazer a guerra, mas essa guerra é buscando a paz, tá? Então, a minha relação com São Jorge e os orixás, né? O orixá Ogum é de muito amor, de muito respeito, de muita adoração, de muita fé, porque eles são vencedores de demanda, eles estão aqui para abrir caminhos, eles estão aqui para lutar ao nosso lado, para que sejamos felizes, para que sejamos em paz. Essa é a mensagem que eu tenho. E salve Jorge, Ogunhê, Patacori Ogum.